10 homens voltaram de uma missão de reconhecimento e disseram algo que paralisou um povo inteiro. Eles tinham sido enviados para explorar a terra que Deus havia prometido a Israel. E o que viram do outro lado da fronteira os deixou sem chão. Números capítulo 13, versículo 33, registra as palavras deles com uma imagem que persiste até hoje. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gafanhotos. É assim que os guerreiros israelitas, treinados, descreveram a si mesmo diante desses seres. Mas quem eram eles? De onde vieram? O que a Bíblia realmente diz sobre os gigantes, desde antes do dilúvio até a conquista de Canaã? E por que a maioria dos cristãos conhece apenas Golias e nunca soube que ele era só um entre muitos, e nem era o maior? Hoje, vamos entrar nessa história com profundidade real. E o que você vai encontrar vai surpreender você. Se esse tipo de conteúdo bíblico sério é o que você quer ver mais aqui no canal, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em quem precisa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Imagine uma árvore genealógica, mas não uma árvore comum. Uma árvore que começa antes do dilúvio. Sobrevive de formas que a Bíblia registra, mas raramente explica. E vai ramificando ao longo dos séculos até aparecer diante dos olhos aterrorizados dos espias de Moisés em Canaã. Os gigantes da Bíblia não são um evento isolado, são uma linhagem com raízes, ramificações, nomes e histórias espalhados do Gênesis ao livro de Samuel. E hoje vamos percorrer essa árvore galho por galho, desde a origem mais profunda e mais controversa até os últimos gigantes que pisaram na terra prometida. Cada parada vai revelar algo que a maioria das pessoas nunca conectou. E se você ficar até o final desse vídeo, vai descobrir o que a palavra hebraica Nefilim realmente significa e por que a tradução importa. As 3 interpretações que os maiores teólogos da história deram para Gênesis capítulo 6 e por que esse debate ainda não está encerrado. Quem eram os Anaquins, os Refaíns, os Emins e os Zanzumins e como eles se conectam. Dimensões reais de Golias e de Og, rei de Bazã, segundo a própria Bíblia. E por que a vitória de Israel sobre os gigantes não era apenas militar, era teológica. E ao final, você vai entender por que essa história importa para a fé cristã até os dias de hoje. Mas o que significa Nefilim? Para entender os gigantes da Bíblia, precisamos começar pela palavra, porque a palavra já carrega um peso que a maioria das traduções não consegue capturar completamente. Nefilim vem do hebraico napal, que significa cair. Pode ser traduzido de 2 formas igualmente válidas: os caídos, seres que caíram de uma condição superior, ou os que fazem cair, tiranos violentos que derrubam os outros. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, escolheu a palavra gigantes, e foi essa tradução que moldou a forma como o mundo ocidental leu esse texto por séculos. A primeira menção aos Nefilins na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 6, no verso 4. Os Nefilins estavam na terra daqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. 2 elementos nesse versículo exigem explicação. Quem eram os filhos de Deus? E qual era a relação deles com os Nefilins? E é aqui que a Bíblia abre um debate que os maiores teólogos da história nunca fecharam completamente. E qual era o debate? Quem eram os filhos de Deus? O mapa avança para a questão mais controversa de toda a história, e precisamos tratá-la com honestidade, porque há posições sólidas em mais de um lado. Ao longo da história, 3 interpretações principais tentaram explicar a identidade dos filhos de Deus. Em Gênesis, capítulo 6, a primeira, defendida por grandes nomes como Agostinho, Lutero, Calvino, sustenta que os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete, e as filhas dos homens eram as descendentes ímpias de Caim. Os Nefelins, portanto, não seriam híbridos sobrenaturais, mas o resultado de um jugo desigual.
a mistura da linhagem justa com a linhagem ímpia, que produziu homens violentos e poderosos que se desviaram de Deus. O ponto mais forte dessa visão é que ela remove o elemento sobrenatural da equação e se alinha com Mateus capítulo 22, no verso 30, onde Jesus afirma que os anjos não se casam. O ponto fraco, e ele é real, é que não explica por que a união de dois seres humanos normais produziria gigantes e homens de renome tão extraordinário a ponto de merecerem destaque especial no texto. A segunda interpretação é a mais antiga, presente no livro de Enoque, e aceita por muitos judeus do período do Segundo Templo. E sugere que os filhos de Deus se referem a anjos caídos que tomaram formas físicas e se uniram a mulheres. Essa visão encontra um apoio direto no Novo Testamento. Judas, no capítulo 1, no verso 6, fala de anjos que abandonaram a própria morada. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, conecta esse evento ao período pré-diluviano. O resultado dessa união teria sido os nefilins, seres de natureza híbrida, estatura e poder extraordinário. Uma terceira visão interpreta os filhos de Deus como os reis e governantes despóticos do mundo antigo, homens que se apresentaram como divinos e construíram haréns pela força, gerando linhagem de guerreiros violentos e poderosos. O que a Bíblia é inequívoca em afirmar é o resultado. Havia gigantes, havia violência que corrompeu toda a terra e Deus decidiu agir. Como os gigantes apareceram depois? Avançamos para uma questão que pouquíssimas pessoas param para considerar. Se os nefilins existiam antes do dilúvio e o dilúvio eliminou toda a humanidade, exceto Noé e a sua família, como é que a Bíblia registra gigantes depois do dilúvio? Os espias de Moisés viram gigantes em Canaã séculos após o dilúvio. Golias viveu no tempo de Davi. Og, rei de Bazã, era um gigante contemporâneo de Moisés. Gênesis capítulo 6, no verso 4, diz que havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois. Seja como for, os nefilins citados no livro de Números não possuem qualquer ligação direta com os nefilins de Gênesis capítulo 6, que morreram no dilúvio. A explicação mais simples e bíblica é que os gigantes pós-diluvianos eram simplesmente descendentes de Noé que, por razões que a Bíblia não detalha completamente, desenvolveram estatura e força muito acima da média, formando linhagens específicas conhecidas pelos nomes de Anaquins, Refaíns, Emins e Zanzumins. Não eram necessariamente híbridos sobrenaturais, eram homens de grande porte que dominavam as regiões de Canaã e se tornaram os obstáculos mais temidos que Israel jamais enfrentou. Os Anaquins. É aqui que a história dos gigantes ganha um rosto, nome e dimensão real. Os Anaquins habitavam Canaã, especialmente nas regiões de Hebrom. Eram tão imponentes que a estatura deles fez com que 10 dos 12 espias enviados por Moisés comparassem a si mesmo a gafanhotos. Não eram homens comuns com uma altura acima da média. Eram guerreiros de presença tão esmagadora que os homens treinados para a batalha sentiram os seus joelhos cederem. Os Anaquins eram tão imponentes que as cidades cananeias como Hebrom estavam fortificadas para protegê-las dos próprios habitantes gigantes. Pensa nisso, as cidades precisavam de muros não só para se proteger de inimigos externos, mas dos próprios moradores gigantes que viviam dentro delas. Caleb, um dos espias que não se deixaram dominar pelo medo, recebeu de Josué a missão específica de tomar Hebrom, a cidade dos Anaquins. E com 85 anos, segundo Josué, capítulo 14, dos versos 10 ao 12, ele pediu essa missão com suas próprias palavras: dá-me este monte, a cidade mais difícil, o povo mais temido. E um homem de 85 anos pediu exatamente isso, porque ele confiava no Deus que havia prometido a terra. Os Refaíns, a linhagem mais antiga. O mapa avança para outro galho da árvore, talvez o mais misterioso. Os Refaíns são mencionados desde Gênesis capítulo 14 e atravessam o Antigo Testamento com uma presença pesada e sombria. Os Refaíns eram um povo antigo que habitava regiões próximas a Canaã. A Bíblia os descreve como homens de grande estatura e força,
sendo comparado a outros povos gigantes como os anaquins. Deuteronômio, capítulo 2, nos versos 10 e 11, descreve os emins, outro povo gigante, como sendo grandes, numerosos e altos como os anaquins, e os classifica como refaíns sobre outro nome. E então chegamos ao maior de todos. Og, rei de Bazã, se destaca como um dos últimos sobreviventes dos refaíns. Em Deuteronômio, capítulo 3, no verso 11, há um detalhe impressionante sobre sua estatura. Seu leito de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, estimado em 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, sugerindo que Og poderia ter mais de 3 metros de altura. São 4 metros de cama de ferro. Isso não era decoração, era a medida de um homem que precisava de uma cama proporcional ao seu tamanho. E Moisés, o mesmo que havia tremido diante de Faraó no início da sua trajetória, derrotou esse rei gigante com o exército de Israel, porque Deus disse: não o temais, pois entregarei nas tuas mãos a ele e todo o seu povo e a sua terra. Deuteronômio, capítulo 3, no verso 2. Chegamos ao gigante mais famoso de todos, mas a maioria das pessoas não sabe que Golias tinha irmãos, e que a história dele é apenas o início de uma série de confrontos. Golias de Gate tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,9 metros. Um indício do tamanho e da força de Golias era o peso da sua armadura. Sua cota de malha de cobre pesava 5.000 ciclos, cerca de 57 quilos, e a lâmina de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, cerca de 6,8 quilos, 57 quilos de armadura, apenas para se mover num campo de batalha. Golias não era um homem grande usando uma armadura pesada. Era um ser construído para a guerra em uma escala que nenhum soldado comum poderia enfrentar igualitariamente. E depois que Davi o derrubou com uma pedrada e uma fé inabalável, a história não terminou. A Bíblia registra ainda Lami, irmão de Golias, morto por Elanã. Safé ou Sipai é um gigante anônimo que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 dedos no total, morto por Jonatas, sobrinho de Davi. 4 gigantes, 4 batalhas, 4 vitórias de Israel. Em cada uma delas, a mesma mensagem se repete: o tamanho do inimigo nunca determina o resultado quando Deus está do lado do seu povo. Agora, olhe para a árvore completa. Dos Nefilins de Gênesis 6, cuja origem ainda divide teólogos, passando pelos anaquins que fizeram guerreiros se sentirem garfanhoto, pelos refaíns e o colosso Og de 4 metros, até Golias e os seus irmãos na batalha final, essa é uma linhagem que atravessa mais de 1000 anos de história bíblica, sempre no caminho do povo de Deus, sempre como um obstáculo que parecia impossível, e sempre derrubado por homens que não confiavam no próprio tamanho, mas no tamanho de Deus. A vitória sobre esses gigantes não era apenas uma conquista militar, mas a manifestação do poder de Deus sobre as forças que se opunham à sua vontade. Cada gigante derrubado era um sinal. A promessa de Deus não pode ser bloqueada por nenhuma estatura humana. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca conecta. A história dos gigantes não é uma curiosidade arqueológica, é um padrão teológico. Toda vez que Israel estava prestes a entrar em algo que Deus havia prometido, havia um gigante no caminho. Os anaquins bloquearam a entrada de Canaã por 40 anos. Og bloqueou a passagem pelo leste do Jordão. Golias bloqueou o destino de Davi. E em todos os casos, os gigantes não eram o ponto principal da história. Era o contraste, o cenário que tornava a intervenção de Deus impossível de ignorar. Em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 45 ao 47, registra as palavras de Davi antes de atirar a pedra. Palavras que deveriam ser lidas como um manifesto de fé mais corajoso já pronunciado diante de um inimigo. Tu vens contra mim com espada, com lança e dardos. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E toda esta congregação saberá que o Senhor não salva por espada nem por lança, porque do Senhor é a batalha,
Davi não estava ignorando o tamanho de Golias. Ele estava colocando o tamanho de Golias na perspectiva correta. A árvore está diante de nós em toda a sua extensão. As raízes estão em Gênesis 6, controversas, profundas, teologicamente densas, onde gigantes aparecem no contexto da corrupção que precedeu o dilúvio. Os galhos crescem por séculos. Anaquins em Hebron, Refaíns ao leste do Jordão, Og em Bazã com a sua cama de 4 metros, Golias no vale de Elã com 57 quilos de armadura nos ombros, e em cada galho um confronto. Em cada confronto a mesma vitória. Os gigantes da Bíblia são reais, são históricos, são registrados com nomes, medidas, localização e batalhas, e são todos eles, sem exceção, derrotados. Não pela força de Israel, mas pela fidelidade de Deus à sua promessa. A história dos gigantes bíblicos nos ensina algo que vai muito além da arqueologia ou curiosidade histórica. Ela nos ensina que os maiores obstáculos que Deus coloca no caminho do seu povo não estão ali para destruí-lo. Estão ali para revelar o tamanho do Deus que caminha com eles. Caleb, com 85 anos, pediu o monte dos gigantes. Davi, com uma funda, pediu o guerreiro mais temido de Israel. Moisés, com um exército de ex-escravos, pediu a passagem bloqueada por Og. E todos eles receberam o que pediram, não porque eles eram grandes, mas porque serviam a um Deus maior do que qualquer gigante que a terra já produziu. Romanos, no capítulo 8, no verso 31, declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma frase motivacional. É uma afirmação histórica, testada contra Nefilins, Anaquins, Refaíns e Golias, e confirmada em cada confronto. E você, qual o gigante da Bíblia que mais te surpreendeu hoje? Og com a sua cama de 4 metros, os Anaquins que faziam guerreiros se sentirem garfanhotos, ou a coragem de Caleb pedindo um monte dos gigantes com 85 anos? Me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque o próximo vídeo continuaremos esse mapa bíblico com uma história que conecta diretamente com tudo que vimos hoje. Até lá! Que a palavra de Deus seja firme debaixo dos seus pés, não importa o tamanho de gigante que estiver na sua frente. Deus é maior. Deus te abençoe e até a próxima.